Você ajudou a desvendar um grande esquema criminoso que aponta o ex-presidente Lula como chefe da quadrilha que tinha o filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, como sócio. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, Alessandra, é um prazer estar falando com vocês, com o público do Jornal da Cidade online, né, TV. E eu fiz um trabalho de investigação. Eu trabalhei no Grupo Gol, que tem um sócio, Fábio Luiz, né, que é conhecido como Lulinha, Jonas Suassuna. Então, na verdade, eu conheci esse grupo, que eu costumo chamar não de grupo, de uma quadrilha, né, que se organizou para cometer uma série de crimes e negociatas milionárias, sempre se beneficiando, né? E eu costumo dizer que quem estava no vértice da pirâmide dessa quadrilha é o ex-presidente Lula. Então foram 4 pessoas que se reuniram, né? O Lulinha, o Jonas Suassuna, o Calil Bittar e o Fernando Bittar. Tanto o Calil como o Fernando são irmãos, né? Filhos do Jacob Bittar, que foi ex-prefeito de Campinas. E esses 4 se reuniram para cometer uma série de crimes e negociatas que parte delas já foram expostas na Operação Mapa da Mina. E muita coisa ainda vai vir por aí e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Quando você começou a perceber que havia algo errado nos negócios feito por essas pessoas que você falou, né? O Jonas Suassuna, em parceria com os irmãos Calil e Fernando Bittar, e Lulinho, filho do ex-presidente. E tem um detalhe: Bittar é o dono oficial do sítio de Lula em Atibaia. Então, eu conheci o Jonas Suassuna há 20 anos atrás, quando o Jonas Suassuna ele vem do mercado publicitário e ele vendia brindes para jornais, ele vendia CDs de hinos de futebol. E eu conheço o Jonas quando eu trabalhava no Grupo Folha, cuidava tanto da Folha de São Paulo quanto da Folha da Tarde no Notícias Populares. E a Folha, como outros jornais, desenvolviam promoções com brindes do Jonas Suassuna. Nessa época, os negócios eram legais. E a partir de 2006, 2007 até 2008, aí sim eles começam a ter uma aproximação. E aí vem a vontade do Jonas Suassuna, que tinha ganho muito dinheiro com brindes promocionais para jornais, mas tinha perdido tudo. A vontade dele de recuperar esse patrimônio, de ganhar dinheiro, e ele encontra o Fábio Luiz, né, o Lulinha, junto com o Calil e o Fernando Bittar, e viram ali uma oportunidade realmente de formação de uma quadrilha e ganharem dinheiro em negócios ilícitos, tá? Então, assim, eu reencontro o Jonas Suassuna em 2009. Ele me conta que tinha se tornado sócio do filho do ex-presidente Lula, e que tinha uma empresa, uma sociedade, uma empresa de tecnologia chamada Go Mobile. Nessa época o discurso sempre era de moralidade, eles não diziam que abertamente que estavam cometendo crimes. Quem trabalhava na empresa notava que o volume de dinheiro era muito grande, né? E não condizia com os negócios executados. Mas até ali era uma empresa que funcionava, mas tinha um outro lado de negociatas que, no momento de escrever o sócio do filho, eu passei a investigar. E realmente não é coincidência, porque lá dentro da Gol sempre se tratou o sítio de Atibaia como o sítio do ex-presidente Lula. E só um detalhe, quando eu falo Gol não tem nada a ver com a companhia aérea de mesmo nome. Estou falando do Grupo Gol, né, que foi o grupo de fachada para esses negócios que nós vamos conversar aqui. Tá? O Jonas Suassuna sempre foi o laranja do Lulinha, do Calil Bittar e do Fernando Bittar, e também um dos donos de fachada, junto com o Fernando, do sítio de Atibaia, que sempre foi considerado como o sítio do ex-presidente Lula. Né? Então, o sítio sempre, até internamente na empresa, sempre falavam que era do ex-presidente. Né?
E nessa época eu acho que nem se pensava ainda, né, em Lava Jato, né, que isso poderia ser uma ponta, né, a questão do sítio para poder dar início a todo aquele processo, né, que envolveu o ex-presidente. Então, a Lava Jato ela já tinha iniciado, ela estava engatinhando. Como eu falei, internamente o sítio, o Jonas Suassuna, o Fernando Bittar, eles nunca disseram que tinham um sítio, eles assumiam que o sítio era do ex-presidente Lula. E tem um fato interessante em relação ao sítio e que denota como existem outros aspectos por trás dessa propriedade, porque alegaram na época que o ex-proprietário ele só queria vender o sítio, né, o Santa Bárbara e o Santa Denise, se a compra fosse feita em conjunta. O Jonas Suassuna comprou uma parte, sem benfeitoria, sem a casa, que foi avaliada em 500 mil, mas o Jonas Suassuna pagou 1 milhão. A parte do Fernando, que valia 1 milhão, segundo a avaliação, o Fernando só pagou 500 mil. Então, como é que o Jonas pagou 1 milhão pelo que valia 500 e beneficiou o Fernando, que pagou metade do que deveria? Então, todo o aspecto da compra, todo o processo, ele realmente ele já traz questões muito duvidosas. Mesmo até em relação ao valor. E o Jonas e o Fernando nunca assumiram que tinham sítio. Tá? O sítio eles sempre disseram que era do ex-presidente Lula, como é mesmo. Eles são os laranjas. Você começou a perceber que aquelas contas não batiam, né, e aquele patrimônio, né, aquela ostentação não combinava, né, com o que você via nas contas, né? Então, eu entro no Grupo Gol em 2009. Logo um ano após a assinatura dos contratos que a Operação Mapa da Mina levantou, contratos com a Oi, que eram uma contrapartida da mudança da lei das telecomunicações, a lei das outorgas. A Oi efetivamente comprou uma medida provisória que foi assinada pelo ex-presidente Lula. Para quê? Para poder adquirir a Brasil Telecom. Eu então cheguei em 2009, esses contratos foram assinados, os contratos de fachada em 2008, e eu estava na Gol fazendo o meu trabalho, pela minha experiência de jornais, buscando parcerias na área de tecnologia, na área de aplicativos para veículos de comunicação. Quando vem a Operação Aletheia, em março de 2016, ali se desmoronou aquele discurso de moralidade que o Jonas Suassuna tinha, junto com o Lulinha e com os irmãos Bittar. E é quando eu saio da empresa. Então, eu passei o período de 2009 a 2016, onde eles não revelavam abertamente, e quando eu saio em 2016, eu fui o único diretor do grupo que saiu, eu resolvi pegar e realmente levantar essa história e fazer uma investigação. Na época eu fui chamado pela Receita Federal, pela Força Tarefa da Lava Jato, e chego lá para um depoimento, tinham 2 auditores e um supervisor, o coordenador da Lava Jato, da Receita Federal, e chego lá sem advogado e até perguntei para eles se eles preferiam conversar ou perguntar. Eles disseram que preferiam conversar e aí começam a casar várias informações que a Receita Federal tinha de operações financeiras com negociatas ou negócios inexistentes que eu tinha informação. Eu não conhecia esse fluxo financeiro, mas eu tinha a vivência de saber os negócios que realmente não existiram. E normalmente se costuma dizer, a corrupção não passa recibo. A corrupção dessa quadrilha, ela tem sim, ela tem recibo, ela tem nota fiscal, eles recolheram os impostos, só que de negócios que não existiram. E negócios realmente fraudulentos. Pegaram uma empresa para pegar e justificar o fluxo de milhões de reais que jorravam na conta desses criminosos, e principalmente o Lulinha. Então, eu vou para a Receita e começo a ter a oportunidade, de novo, de forma voluntária, eu não tenho delação, não tenho crime em relação ao que eles cometeram, mesmo porque eu cheguei depois na empresa, mas eu começo a ajudar a Receita. E
A Operação Mapa da Mina levantou, investigou e corroborou essas afirmações que eu fiz através de depoimentos, e é uma vastidão. Um exemplo, o Grupo Gol desenvolveu um aplicativo chamado Mosqueteiro, de mensageria. Esse aplicativo ele nunca foi lançado, ele nunca foi comercializado, porém, Jonas Suassuna pagou à empresa G4 do Lulinha 2.800.000 para que a empresa desenvolvesse esse aplicativo. A G4, que não tinha estrutura para desenvolver esse aplicativo e recebeu essa fortuna, o que ela fez? Ela contratou uma pessoa chamada Rafael Leite, que desenvolveu o código fonte, ou seja, desenvolveu o que seria o aplicativo por 20 mil reais. Então o Lulinha recebeu 2.800.000 e quarteirizou isso por 20 mil reais. Então a Receita Federal, a Lava Jato, levantou exatamente essa questão. Então a operação de lavagem de dinheiro deles é totalmente rastreável. E a minha contribuição, tanto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba e à Receita Federal, foi dizer o seguinte: olha, esses negócios não existiram, esse aplicativo não foi lançado, e com operações financeiras que eu não tinha ciência. E para escrever o livro Sócio do Filho, o interessante foi que existe um vasto material disponível na internet, relatórios da Superintendência da Polícia Federal, da Receita, que eu pude também consultar e ver aonde existiam movimentações financeiras de negócios inexistentes, ou seja, essa quadrilha trabalhando com esses negócios de fachada. Lula era realmente o cérebro por trás dessa engenharia de corrupção? Sem dúvida alguma. O ex-presidente Lula, ele simplesmente deu as bênçãos nesses negócios criminosos, e ele sempre era consultado e abria as portas para que o Lulinha, Jonas Suassuna e os irmãos Bittar pudessem fazer essas negociatas. Regularmente eles se reuniam, inclusive no próprio sítio de Atibaia, eles se reuniam para ver a condução, os caminhos de corrupção e de negociatas que eles iam fazer. Quando o ex-presidente Lula vinha ao Rio de Janeiro, o próprio Calil Bittar, e uma das vezes ele pediu que eu imprimisse uma relação de cobranças que ele faria para o ex-governador Sérgio Cabral e para o ex-prefeito Eduardo Paes. Então, a influência dele nas negociatas era tremenda. Um exemplo é o projeto Conexão Educação. O projeto Conexão Educação ele foi assinado em 2008. O próprio Sérgio Cabral já deu a entender, em relação à possível delação, a delação dele, que o ex-presidente Lula pediu para que beneficiasse o filho em um negócio. E o projeto Conexão Educação, para você ter uma ideia, foi um projeto assinado de 93.700.000 reais, projeto de quase 100 milhões, onde novamente vem a Oi, porque a Oi não só pagou propina em relação à mudança de uma medida provisória, ou seja, comprou a medida provisória que permitiu que ela adquirisse a Brasil Telecom, como também atuou na fachada de grandes negociatas. Então, o que eles faziam? O governo, eles se orgulhavam de dizer, olha, nós não fazemos negócio com o governo, que era uma mentira. Era o governo fazendo negócios através da Oi, que era a ponte. E esse projeto de 93.700.000, ele visava que todo estudante do Rio de Janeiro teria uma carteirinha com chip, como um chip de cartão de crédito. Então, ele chegaria na escola, passaria por um leitor e acusaria a presença dele. Caso a criança não estivesse na escola, o pai receberia um SMS. Aí é gritante, e aí tem vários aspectos que eu já passei, inclusive, para a Lava Jato. A Lava Jato, obviamente, investiga isso. Em relação, primeiro, das 1.581 escolas, ou seja, vou repetir, 1.581 escolas que deveriam receber esse projeto, apenas 38 tiveram vestígio do projeto depois de 2 anos.
1.581, 38 tiveram algum sinal desse projeto. Mesmo assim, o governo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Sérgio Cabral, pagou integralmente pelo projeto. A parte dessa quadrilha do Lulinha, do Jonas Suassuna e dos irmãos Vittar era o disparo de SMS. O governo do estado do Rio de Janeiro contratou o disparo de 216 milhões de SMS. E não foram disparados. Mesmo assim, eles pagaram. Então, o Lulinha e sua quadrilha recebeu 15 milhões por um projeto que não aconteceu. E o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele fez uma auditoria, constatou a fraude nesse projeto, que foi integralmente pago, e falta o julgamento. Um outro aspecto, e aí vem realmente da investigação para o sócio do filho, eu acessei esse relatório do Tribunal de Contas do Estado, que é público, e eu verifiquei o seguinte, que o modelo de proposta que foi entregue pela Oi era o mesmo modelo utilizado pelo Grupo Gol, padrão do Word mesmo. E é incrível que, por exemplo, em um dos itens, e eles apostaram tanto na impunidade, um dos itens do termo de referência falava assim, olha, o projeto ele terá que ser implantado em XX dias. Eles não preencheram nem o número de dias que seriam implantado o projeto. Eu até brinco, se não foi algarismo romano, foi realmente uma desfaçatez o que eles fizeram. Então eles faziam isso. Eles fizeram um contrato superfaturado 8 vezes. Mas isso não bastava. Fora esse contrato superfaturado, o que eles fizeram foi o seguinte, vou dar um exemplo, 2012, 1746, Central de Atendimento ao Cidadão, teve 3 milhões de atendimentos. Foram disparados 1 milhão de SMS. Como ali era uma negociata, você tinha que encaixar o número de disparos de SMS com dinheiro que a Prefeitura do Rio ia dar para o Lulinha. E aí o que fizeram? Como não batiam as contas, eles pagaram 12 milhões e 800 mil de SMS, quando só foi disparado 1 milhão. Ou seja, eles superfaturaram 8 vezes e pagaram 13 vezes mais do que deveriam. Então, para ter uma ideia, tem notas fiscais que foram pagos mais de R$1 milhão para a Oi repassar, né, para as empresas do Lulinha, e quando você via o disparo real, eram R$73 mil. Eram R$73 mil já superfaturados 8 vezes. Então, eles chegaram ao ponto de deveriam ter pago 11, 12 mil reais por disparos de SMS e pagavam mais de 1 milhão. Então, o rastro está ali. São notas fiscais emitidas, tem uma série de planilhas que eu entreguei à Lava Jato, fiz esse levantamento, fiz a investigação, porque nesse caso específico, eu cheguei a ter contato, fazia o atendimento da Oi e percebi que entre o real disparado de SMS e o que era faturado, ou seja, era um acerto entre o financeiro da Oi junto com o diretor financeiro do Grupo Gol, que inclusive a Operação Mapa da Mina chegou a pedir a prisão preventiva dele, que é o Alessandro Sargentelli. Então, abaixo dessa da quadrilha, também dentro do Grupo Gol foi montada uma subquadrilha ali, pode-se chamar assim, de diretores que deram amparo a essas negociatas.